is good to be with you here in Brazil. É bom estar com vocês aqui no Brasil. And before I get started, I want to introduce two members of our team. Antes de começar, eu gostaria de introduzir dois membros do Jackie meu time. Pierre, who teaches music, A Jackie, que ensina música, and her son Joshua, e o filho who are here dela, as well. Joshua, que está aqui também. It is good to be with you to speak about theology of God. É muito bom falar com vocês sobre a teologia de Deus And what it means to have a biblical theology. e o que significa ter uma teologia bíblica. What I would like to address with you tonight O que eu gostaria de dizer a vocês nessa noite are 7 characteristics about God and Christianity são 7 características sobre Deus e o cristianismo that are unique to Christianity que são específicas e singulares do cristianismo and unique from all the other religions of the world. e diferentes de outras religiões do mundo. And when a people believe this theology, Quando pessoas creem nessa teologia, and when the church embraces this theology quando a igreja abraça essa teologia and begins to live it out, e começa a viver por ela, it will be reflected in the way the nation operates. reflete na maneira como a nação opera. Now, if we go back in time about 800 years, Se nós voltarmos no tempo cerca de 800 anos, about the year 1200, mais ou menos no ano 1200, we see something happening in Europe. nós vamos ver algo acontecendo na Europa. It is the formation of the university. É a formação da universidade. Now, the very word university was a bit unique, A própria palavra universidade era um pouquinho diferente, but it was a philosophy of education mas era uma filosofia de educação that was preparing que generations estava preparando novas gerações to understand this simple premise. para entender essa premissa muito simples. There is something in a curriculum Tem algo no currículo that can give you perfect unity que pode dar perfeita unidade and a universal view of everything. e dar uma visão universal de tudo. This is why it was called the university. Por isso que era chamada de uma universidade. We find over the next 200 years, Nós percebemos que nos próximos 200 anos, until the 1400s, até cerca do ano the 1400, development of this kind of education o desenvolvimento desse tipo de educação and the way it was described, e a maneira como era descrita, that which unified everything aquilo que unificava tudo was theology. era a teologia. Theology was called the queen of the sciences. A teologia era chamada a rainha das It was ciências. described as a hub of a wheel. Era descrita como se fosse o centro de uma roda. Theology was at the hub of the center. A teologia estava lá no centro dessa roda All the spokes coming from the center e tudo que provinha desse centro, todos aqueles were the aros, various disciplines that could be studied. eram as várias disciplinas que saíam dessa central. And the rim of the wheel E a parte de fora da roda were the practical applications of living it out. eram as aplicações práticas desses estudos. And therefore, this idea of a university education, Então, essa ideia de uma educação universitária, when that which unified everything was theology. então aquilo que unificava tudo era a teologia. What you believed about God O que você cria acerca de Deus would change the way you viewed everything else. mudaria a maneira como você enxerga todas as demais coisas. When you understand this idea Quando você entende essa ideia that there was a queen of the de sciences, que havia uma rainha das ciências, this became a fact. isso se tornava um fato. Whatever discipline you went into, Não importa qual a disciplina para a qual você entrava, you had to major in theology. você tinha que fazer como, vamos dizer assim, treinamento principal a teologia. Everyone majored in theology. Todo mundo se graduava em teologia. Your minor was applying that theology Você tinha uma espécie de graduação secundária que era uma aplicação daquela to teologia a certain discipline. em uma certa disciplina. I'm going to give you just one Vou dar example. um exemplo. Richard Hakluyt. O Richard Hakluyt, Richard Hakluyt was a cartographer. ele era um cartografista. In other words, he was one who constructed maps. O que ele fazia, ele desenhava mapas. He was a world-renowned map maker in Europe. Ele era um feitor de mapas conhecido na Europa. He lived in the late 1500s. Ele viveu no final dos 1500, do século XVI. He had majored in theology, Ele tinha se graduado em teologia, but he was minoring in map making and geography. mas era como se fosse o segundo grau dele, era fazer mapas, era geografia. One day in going into a study Um dia, quando ele entrou no seu with estudo, one of his seu relatives, escritório com um dos seus parentes, you saw a Bible opened on the desk. lá tinha uma Bíblia aberta na sua escrivaninha. He saw the verse that had been highlighted.
Ele viu o verso que tinha sido destacado. They that go down into the sea in ships Aquele que olha para baixo para os navios, see the wonderful works of God. vem as belas obras de Deus. By his training, Através do treinamento he dele, understood this simple fact. ele entendeu esse simples fato. The theology of God, A teologia de Deus he then applied to map making. tinha que ser aplicada ao fazer mapas. He was the most detailed cartographer in Europe. Ele era o cartografista mais detalhado na Europa. He was the one that developed the maps Ele que desenvolveu os that mapas, caused England to send out her explorers. que fez com que os ingleses enviassem os seus exploradores. And he was the one that was the author E ele foi o autor of the background do pano de fundo from bringing the gospel from England to the Western world. para trazer o evangelho da Inglaterra para o mundo ocidental. To us today, Para nós hoje it's a bit foreign to think about é meio estranho pensar a biblical worldview of map making. numa cosmovisão bíblica de fazer mapas. We would think, what does theology have to do with making maps? A gente diria assim, o que teologia tem a ver com fazer mapa? But in that day, it was very profound, Mas naquele dia era muito profundo. and the effect was phenomenal. Naquela época o efeito era fenomenal. Hundreds of examples could be given Muitos exemplos poderiam ser of what we dados call university education. disso que eu estou chamando de uma educação universitária. In the modern world today, No mundo moderno de we hoje, would have to be honest, a gente teria que ser honesto, even in many Christian colleges, mesmo em algumas escolas cristãs, we should call them multiversities. eles deviam ser chamadas de multiversidades, Because we no longer have a unity porque não temos mais uma unidade and a theology e uma teologia that is consistently applied que é aplicada consistentemente in and through every discipline. em cada disciplina. So now we would like to take a little journey. Então eu gostaria de fazer uma jornada com vocês. I want to introduce you to this fact. Eu quero introduzir a vocês a alguns fatos. Your view of God A sua visão de Deus will determine your view of everything. vai determinar a sua visão de todas as demais coisas. In other words, the orthodox, Em outras palavras, a the ortodoxia, orthodox beliefs you have about Christianity, as crenças ortodoxas que você tem acerca do cristianismo, God desires Deus deseja to be translated into orthopraxy. que isso or practice. seja transformado ou traduzido para uma ortopraxia. And also we could say this fact. E poderíamos dizer também o seguinte: When a unified theology is embraced in the church, quando uma teologia ortodoxa é abraçada pela igreja, in any nation, em qualquer nação, at any time, em qualquer momento, in all of the culture, em todas as culturas, if that church and the believers se aquela igreja, os crentes, live out that theology viverem à luz dessa and teologia are influential, e são influentes, the nation will reflect the theology. a nação vai refletir aquela teologia. It is possible for us to look at a nation É possível olhar para uma nação and see the structure of its government, e ver a estrutura do seu the governo, form of its economy, a forma da sua economia, the philosophy of its foreign relations, a filosofia das suas relações exteriores, its art, a sua arte, its music, a sua música and its education, e a sua educação, its view of children, a sua visão das and crianças, we can deduce e nós podemos deduzir the dominant theology of that nation. qual é a teologia dominante daquela nação. Because the theology is the cause Porque a teologia é a causa and the nation is the effect. e a nação é o efeito. It may take 2 to 3 generations to see that relationship. Talvez leve 2 a 3 gerações para ver essa relação. So we might say this: Então a gente pode dizer o seguinte: whatever problems Brazil has, quaisquer problemas que o Brasil if you tenha, have a problem in your government, se você tem problema no seu governo, if you have a problem in your economy, se tem problema na economia, if you have rising inflation, se você tem inflação crescente, if you have corruption, se você tem corrupção, if you have problems throughout the nation, se você tem problemas ao redor da nação, the solution a solução is to restore a sound theology in the church. é restaurar uma teologia saudável na It's to igreja. study what we believe about God É estudar o que nós cremos acerca de and Deus begin to live it out in our personal e lives. começar a viver isso na vida comum. And you can be sure of this: Você pode estar certo do seguinte: you will reap what you sow. você vai colher o que você semear. It may take time, Pode levar tempo, but that it's very important mas é muito to be importante able to understand the relationship ser apto a entender o relacionamento between what you believe about God entre o que você crê acerca de Deus and Christianity e o cristianismo and what will happen within the nation. e o que vai acontecer numa nação.
And that we call a biblical worldview. E é isso que nós chamamos de uma cosmovisão It's your bíblica. view of everything É a sua visão de todas as that coisas comes from your belief about God. que vem da sua crença acerca de Deus. Now I'm going to move right along and cover these points. Eu vou andar relativamente rápido e cobrir esses pontos. You can write them down. Você pode escrevê-los se quiser. It might help you to remember them. Pode ser que ajude você a lembrá-los. But I'll tell you this. Mas eu vou dizer o seguinte. In the next session, Na próxima parte, we will review all 7 points nós vamos relembrar os 7 pontos by applying them to what has happened ao aplicá-los àquilo que aconteceu in history na história, when the church has actually believed these things quando a igreja de fato creu nessas and coisas applied them. e as aplicou. Because wherever that has happened, Porque sempre quando isso aconteceu, there has been liberty, tem havido liberdade, a greater sense of justice, senso maior de a justiça, greater understanding of God-given rights, entendimento maior de direitos vindos and de in Deus. every case the nation has been healthier. E em todos os casos a nação foi mais saudável. Now let me bring some reality to this picture. Deixa eu trazer um pouco de realidade a essa figura. If you would study every nation of the world Se você estudasse cada nação do mundo and its form of government, e a sua forma de governo, from creation da criação to the present day, até o presente in momento, every time period, em todos os períodos, in every culture, em todas as culturas, if you would add them all up, se você somasse todas elas, over 90% of all the governments that have ever existed, mais de 90% de todos os governos que existiram, they operated as tyrannies over the people, eles operaram como tirania sobre o povo, where people had very little liberty onde as pessoas tinham pouquíssima liberdade and were often persecuted for being Christians. e frequentemente eram perseguidos por serem cristãos. In other words, Em outras palavras, in all of history, em toda a história, the vast majority a grande maioria of all nations de todas as have nações been tyrannical, têm sido tirânicas. which means the following. O que significa o seguinte: The vast majority a grande maioria of all the ages in history, de todas as eras da the história, people of God o povo de Deus have not consistently believed what the Bible said about God, não tem crido consistentemente aquilo que a Bíblia fala sobre Deus, because their nation reflected their theology. porque a nação refletiu a sua teologia. Because we recognize this. Que nós reconhecemos o seguinte: If you take the Bible se você pegar a Bíblia and you go through the Old Testament e você caminhar pelo Antigo and Testamento you go into the New e Testament, você entrar no Novo Testamento, the vast majority of all the governments described in the Bible a grande maioria dos governos descritos na Bíblia are tyrannical, são tirânicos, centralized, centralizadores, monarchies, monárquicos, where the people worship government as if it was God. onde as pessoas adoram o governo como se fosse Deus. It is common. É comum isso. So the most common example, even in the Bible, Então, o exemplo mais comum até na Bíblia is that the people of God live in captivity to their own government. é quando o povo de Deus vivia cativo ao seu próprio governo. But God promises in His Word, Mas Deus também promete na sua if you palavra, live according to this Bible, se você viver de acordo com essa Bíblia, yes, at times you will be persecuted and even martyred. é verdade que em momentos você vai ser perseguido e até But martirizado. if you live out these truths, Mas se você viver essas verdades, you will see liberty come. você verá liberdade And we have seen acontecer. it in history. E nós já vimos isso na história. And we're going to demonstrate Nós vamos with demonstrar some historic examples com alguns exemplos históricos how that has occurred. de como isso aconteceu. Number one, Primeiro, God is creator. Deus é criador. In the beginning, God. No princípio, Deus. Genesis 1:1. Gênesis 1:1. What does this mean? O que isso significa? For Christians, Para cristãos, we believe in the theology that God created all. nós cremos na teologia de que Deus criou todas as coisas. He created everything according to Genesis 1 and 2. Ele criou todas as coisas de acordo com Gênesis 1 e That 2. means when God said it was a day, it was a day. Então, quando Deus disse que era dia, era dia. God created out of nothing. Deus criou a partir do nada. He created the world. Criou todas as coisas, criou o And in mundo. everything that He E created, em tudo que Ele criou, the stamp of His creation is there. o selo da sua criação está lá. The Bible tells us in the book of Romans, A Bíblia nos fala no livro de if Romanos, you look at creation, se você olhar para a criação, if you look at human beings, se você olhar para o ser humano, the way we are made a maneira como nós fomos and feitos, how we are constructed, como nós fomos the construídos, most logical conclusion to come to a conclusão mais lógica que nós podemos chegar is that there is a God. é de que há um Deus. And He made us. E Ele nos fez. And He has a design and a purpose in everything that He's E Ele made. tem um desígnio e um propósito em tudo que Ele fez. But be it the fact that God is our creator Então, o fato de Deus ser nosso Criador gives meaning to our lives. nos dá sentido à vida.
Because God is our creator, porque Deus é o nosso Criador, it gives accountability to our lives. também isso nos dá uma prestação de contas à nossa vida. Because we recognize this. Porque nós percebemos o seguinte: Whoever creates something, quem cria algo, owns it, é dono disso, names it, dá nome a takes isso, dominion of it, toma domínio sobre isso and uses it according to its design. e usa de acordo com o seu propósito. So if we believe God created us, Então, se nós cremos que Deus nos criou, then God owns us. então Deus é nosso dono. Then God has designed us with a purpose. Então Deus nos arquitetou com um propósito. And we will be held accountable E nós seremos if we responsabilizados don't follow that design. se nós não seguirmos esse propósito. It will be very clear. É muito claro, There will be cause and effect. vai ser causa e efeito. What we believe about God O que nós cremos sobre Deus will be translated into how we live. vai ser traduzido na maneira como nós vivemos. We can give historical A examples gente pode dar alguns exemplos históricos. that when people believe in Creator God, Quando pessoas creram no Criador, Deus, saved and unsaved, salvos ou não they salvos, believe God created them. se eles criam que Deus os criou, In every society, em cada sociedade there is greater restraint. há uma certa restrição maior. Why? Por quê? Because they will meet their Maker Porque eles vão se encontrar com and seu have to feitor give an account for the e design. terão que prestar contas acerca do desígnio. You see, the Creator is a major theological point. Então, a ideia de um criador é um ponto teológico importantíssimo. Because when God created all things Se Deus criou todas as coisas by the word of His mouth, pela palavra da sua boca, then He created the laws that are in creation. então ele criou as leis que estão na criação. And that's why every scientist, Então é por isso que cada cientista, every artist cada artista who looks at God's creation, que olha para a criação de Deus, understanding that there is a God, entendendo que há um Deus, he begins to deduce those laws. ele começa a deduzir essas leis. He deduces those principles. Ele deduz esses princípios. And when he deduces E those, quando ele os deduz, he then recognizes ele reconhece there is a purpose to everything. que tem um propósito para todas as And when he coisas. harnesses those laws, E quando ele nutre essas leis, scientific invention takes place. quando ele as descobre, então o que acontece é desenvolvimento científico. This was the problem the Greeks had. Então esse é o problema que os gregos tinham. They did not believe there was a creator God. Eles não criam que havia um Deus criador. In effect, they believed in the gods Eles criam nos deuses, made in the image of man. na verdade feitos à imagem do homem. That man was the real creator, Mas na verdade o criador era o homem. and the gods of the heavens E os deuses dos céus would get very, very mad ficavam muito irados if you studied them, se você os if estudasse, you critiqued them, se você os criticasse, if you reduced them to laws. se você os reduzisse a nada. That's why in Greek civilizations, É por isso que nas civilizações they gregas were very limited eles eram muito limitados in their exploration na sua exploração of the heavens dos céus and the earth. e da terra. Because if God is the sky Porque se Deus é o céu and God is the ocean, e Deus é o oceano, how dare you ride him to the unknown? como é que você vai navegar nele para o desconhecido? That's why all storms were considered punishment from the gods. É por isso que todas as tempestades eram tidas por punição dos We deuses. could go on and on, A gente poderia aqui but continuar I os think you exemplos. understand the point. Mas eu acho que você entendeu o exemplo. What you believe about God as creator O que você crê acerca de Deus como will Criador have a lot to do with how you live. vai ter muito a ver com a maneira como você vive. And God created the world E Deus criou o mundo in those 6 days. naqueles 6 dias. And if he's that powerful E se Ele é poderoso assim to create all of us para criar todos nós out of nothing, a partir do nada, why don't we trust him? então por que nós não confiamos nele? But let's go on. Mas vamos para o próximo A second ponto. point. Segundo ponto. We believe God is triune, a trinity. Nós cremos que Deus é triuno, é uma trindade. You know the first 3 verses of the Bible. Você conhece os 3 primeiros versos da In the Bíblia? beginning, God created. No princípio criou Deus. That's Father God. Esse é o Deus Pai. Verse 2 said this: Verso 2 diz o seguinte: the earth is without form and void, a terra era sem forma e vazia. darkness upon the face of the deep. Havia escuridão sobre a face da terra. The Spirit of God moved on the waters. E o Espírito de Deus pairava sobre as Now let's águas. just me give you just a little bit of a hint. Deixa eu dar aqui uma dica a vocês. That word moved on the waters Essa palavra traduzida por pairava sobre as means águas to vibrate. significa vibrar. When the Spirit of God moved, Quando o Espírito de Deus se He movia, created waves, ele criava ondas, sound waves,
ondas de som, light waves, ondas de luz, ocean waves. ondas de oceano, Because everything in creation moves in waves. porque todas as coisas na criação, elas se movimentam através de ondas. So we have God the Father Então nós temos Deus o Pai and God the Spirit. e Deus o Espírito. And verse 3 said, E o verso 3 diz o and seguinte: God said, e Deus disse. this is the word of God, Essa é a palavra de Deus. this is Jesus. Esse aqui é Jesus. We have the Trinity Então nós temos a Trindade right in creation. bem na criação. But does it really make a difference Mas será que faz diferença? whether we believe that God is Father, Son, Holy Spirit, Se faz alguma diferença o crer que Deus é Pai, Filho e Espírito? or if God is just unitary? Ou se simplesmente Deus é unitário? Maybe Jesus is less than God. Talvez Jesus é menos do que Deus. Maybe he just emulates God. Talvez ele simplesmente imita Deus. Maybe the Spirit of God is simply mysticism. Talvez o Espírito de Deus seja simplesmente misticismo. What difference does it Que make? diferença faz? What kind of God we worship? De que tipo de Deus nós As long as adoramos? we say he's creator, Contanto que nós digamos que ele é criador, maybe that's enough. talvez é suficiente. But we find out very differently Mas na verdade a gente descobre que é when diferente. we see the effect of what we believe about God. Quando a gente vê o efeito daquilo que a gente crê sobre Deus. Let's consider for just a moment. Vamos considerar o seguinte: If God is one, se Deus é um, not three, não três, but just one, apenas um, this means God is separate from creation. significa que Deus é separado da criação, He is centralized and isolated from us ele é isolado de nós e because centralizado. God is spirit. Porque Deus é espírito, There's no way for us to understand him. não tem jeito de nós entendermos a ele. He doesn't come to us in any form we understand. Ele não vem a nós em qualquer forma que nós He entendemos. is far from us. Ele está distante de In nós. theology, we say he's transcendent, E na teologia a gente diria que ele é transcendente, but he is not immanent. mas ele não é imanente, He is not close to us. porque ele não é próximo de nós. Well, if we deduce this, Se nós deduzirmos isso, and God is simply one, e Deus é simplesmente um, we cannot know him, então a gente não pode conhecê-lo. but we can understand he exists. Mas a gente pode entender que ele existe. Anything that happens to us A qualquer coisa que aconteça that conosco seems to be negative, parece negativo. this impersonal God Esse Deus impessoal that we cannot know que nós não podemos is conhecer, somehow angry with us. ele está irado conosco. Well, there are many sects, Okay. S-E-C-T, CT, ok. Há muitos grupos, partidos, like seitas, Jehovah's Witness, como os Testemunhas de Jeová, Mormonism, o mormonismo, Islam, o Islã, Unitarianism, o unitarismo, that adopt this view of God. que adotam essa visão de He is Deus. one, Ele é um, but not three. não três. What effect might it have? Que efeito isso tem? Well, in every case, Em todos os casos, those very religions aquelas exatas religiões and others e outras, create a statist society. eles criam uma sociedade estadista. If we believe God is distant from us, Se Deus está distante de nós and we are controlled from a distance, e nós somos controlados de uma distância, then we will create a civil government então a gente vai criar um governo civil that is distant from us que é distante de nós and that will control us for our own good. e que vai nos controlar para o nosso bem. And when we do things that are E wrong, quando a gente faz coisas they'll erradas, simply punish us eles simplesmente nos punirão for not conforming. por não nos conformarmos. If God is one, Se Deus é um, but he's not three. mas ele não é But let's três. go to the other extreme. Mas vamos para o outro extremo. What if God is many, Se Deus for muitos, but not one? mas não um, In fact, God is everywhere, Deus vai estar em todo lugar. and God is everything. E Deus é tudo. We call this polytheism. A gente chama isso de politeísmo. It has created all kinds of religious forms. Criou várias formas de religião. Hinduism, Hinduísmo, animism, animismo, pantheism, panteísmo New Age mysticism. e misticismo da nova era. It believes that everything is God. Crê que tudo que existe é Deus. You are God. Você é Deus. I am God. Eu sou Deus. Don't forget that. Não se esqueça disso. Because if you think you're God, Se você acha que você you é need to Deus, understand that I'm God você too. tem que entender que eu sou Deus também. But the tree is God. Mas a árvore também And é so is the Deus. sky. E o céu também é And Deus. so is the ocean. E o oceano também é I mean, Deus. God is everywhere. Então Deus está em todo lugar. And he's everything. E Ele é tudo. So he's no longer transcendent from us. Então Ele não é mais transcendente. He's completely immanent. Ele é totalmente We can imanente. touch him. A gente pode If encostar you
you can nele. go into the woods Se você pode ir para a floresta, where no one is seen, onde ninguém está vendo, and you get close to a tree, e você se aproxima de uma and you árvore, put the leaf right near e you, você coloca a folha perto de você, you are getting close to God. você está se aproximando de Deus. And then you realize E aí você you percebe, need to get close to yourself você tem que se aproximar de você because mesmo, you are God. porque você também é Deus. The more you fall in love with you, Então, quanto mais você se apaixona por you você fall in mesmo, love with God. mais você se apaixona por But Deus. we have a major problem. Aí tem um problema seríssimo. If everyone is God, Se todo mundo é Deus, who's going to be the God over the gods? quem vai ser o Deus sobre os deuses? Now we begin to fight. Agora a gente começa a brigar. Gods have wars. Deuses têm guerras. That's Greek mythology. Isso é mitologia grega. You see, Greeks created God in man's image. Veja, os gregos criaram os deuses à imagem do homem. All the problems the Greeks had, Todos os problemas que os gregos tinham, they projected on their gods. eles projetavam nos seus deuses. The gods got divorces. Os deuses se divorciavam, The gods beat each other up. os deuses se batiam And the gods caused all kinds of problems on earth. e eles causavam todo tipo de problema na What Terra. kind of society then will come from this? Que tipo de sociedade vem disso? An anarchy, Uma anarquia, where everyone does what's right in their own eyes. onde cada um faz o que é reto aos seus próprios It olhos. does matter what you believe about God. Então importa sim o que você crê acerca de Deus. Because Christianity Porque o cristianismo is the only religion é a única religião in all the world em todo mundo that believes God is one and many at the same time. que crê que Deus é um e muitos ao mesmo tempo. 1 and 3. Um e três. Throughout the world, Através do mundo, throughout all of history, através de toda a no one história, has ever been able to solve the dichotomy. nunca ninguém soube resolver essa dicotomia. How do you have unity Como é que você tem unidade when everyone is different? quando todo mundo é diferente? How can you all get along Como é que você pode conviver com outras and pessoas still protect everyone's individuality? e ainda assim proteger a individualidade de cada um? How can you have unity and diversity? Como é que você pode ter unidade e diversidade? How is this possible? Como é que isso é possível? God shows us. Deus nos mostra. Because He is unity with diversity. Porque Ele é a unidade com The diversidade. Father, the Son, the Holy Spirit, O Pai, o Filho, o Espírito Santo. one, totally unified. Totalmente unido. But in the Bible, Mas na Bíblia, we read that they have discussions. nós lemos que eles discutem e conversam consigo. They have meetings. Eles têm encontros. That's why we have meetings. É por isso que nós temos reuniões. Because they have meetings. Porque eles têm But reuniões. we should be unified. Mas nós devemos ser And unidos know this. e saber o seguinte: The Holy Spirit o Espírito has Santo a distinct personality tem uma personalidade distinta and a distinct role. e um papel distinto. The Son O Filho has a distinct role. tem um papel distinto. The Father O Pai has a distinct tem role. um papel distinto. I'll give you one illustration Eu vou dar uma ilustração, because I love science. porque eu amo ciência. We teach geography, we teach geometry, Quando a gente ensina geografia ou geometria, and we have three kinds of geometry. e nós temos três tipos de geometria. Linear geometry, É geometria linear, plane geometry, a geometria simples and spherical geometry. e geometria esférica. These are the three dimensions. Essas são as três dimensões. A line Há uma linha is invisible, invisível, has no beginning and no end. não tem começo e fim. God the Father. Pai. A plane Uma planície, is the uma visible superfície, is the visible image of the invisible line. é a imagem visível da linha invisível. The Son. O Filho. Spherical geometry A geometria esférica makes it real in your life. torna isso real na sua vida. The Spirit. O Espírito. You see, everything God created Você percebe? Tudo que Deus criou illustrates God. ilustra Deus. We can't escape Him. Não dá para escapar But dele. it does matter Mas importa sim what kind of God we worship. que tipo de Deus nós The adoramos. third point. Deixa eu fazer o terceiro God is ponto sovereign. aqui. Deus é soberano. That means God has ultimate control. Significa que Deus tem controle último. God is the ultimate source of all things. Ele é a fonte última de todas as He's coisas. the ultimate first cause. Ele é a causa última de todas as coisas. His sovereign will rules every other will. A sua vontade soberana rege sobre todas as outras vontades. Someone came to me and they said this, what about my will? Alguém um dia chegou para mim e perguntou assim: e a minha I vontade? said, you say that with passion, your will. Eu disse para ele assim: você fala com certa paixão sobre a sua vontade. Because God is sovereign, Porque Deus é soberano, His will has a big W at the front of it. a vontade dele tem um V bem grande na frente. Your will A sua vontade is very tiny. é um Vzinho bem pequenininho. Because God's will Porque a vontade de Deus rules all wills.
rege sobre todas as vontades. Yes, you can decide what you want to do. Sim, você pode decidir o que você quiser But fazer, God's will is so strong, mas a vontade de Deus é tão He poderosa can work your mistakes into His will. que Ele consegue fazer os seus erros encaixarem na vontade How many dele. think that's a pretty good thing? Eu acho que isso é uma coisa fantástica. No one? No one's made a mistake. Aqui vocês reconhecem que isso é uma coisa fantástica? The sovereignty of God Você percebe? A soberania de Deus is also something God teaches é algo que Deus também ensina, by telling us that His sovereignty is decentralized ensinando-nos que a sua soberania ela é descentralizada among men. entre os homens. Because He is sovereign, Porque Ele é soberano, no one person can be sovereign. nenhuma pessoa pode ser soberana. Because He is sovereign, Porque Ele é soberano, no institution can be sovereign. nenhuma instituição pode ser soberana. God created the home, Deus criou o lar, the church, a igreja and the state. e o Estado. But the home cannot be sovereign over church and state. Mas a casa não pode, o lar não pode ser soberano sobre o Estado ou a igreja. The church cannot rule the home and state. A igreja não pode reger a casa ou o Estado. And the state should not rule over the home and the church. E o Estado também não deveria reger sobre a casa e o lar. In history, Sobre a casa e a igreja. in history we have examples of all three. Na história nós temos exemplo dos três. Because we recognize that in the Asian countries, Porque a gente reconhece que nos países asiáticos, early after Christ rose, bem depois de Cristo, logo depois de Cristo ressurgir, the family was dominant a família era dominante and ruled over both church and state. e regia sobre tanto o Estado quanto a igreja. And a familial nation, a nation dominated by the family, Então eram nações dominadas por famílias. moves into anarchy Se transforma em anarquia and does not produce liberty. e não produz liberdade. And then we also have an illustration of the church ruling E society nós também temos ilustrações da igreja regendo a sociedade with the Roman Empire. com o Império Romano. And the church ruled both the state and the home. E a igreja regia tanto o lar quanto o Estado. And there was no liberty. E não havia liberdade. And we also recognize that in the Byzantine Empire, E nós também reconhecemos que no Império Bizantino, the state ruled over the home and the church. o Estado regia sobre a casa e sobre a igreja. Civil government, the emperor was God. O imperador era o Deus. And guess what? E sabe o que aconteceu? There was no liberty. Não havia liberdade. Because what you believe about God Porque o que você crê acerca de Deus is imperative é in the way you importantíssimo live out your life. na maneira como você vive a sua vida. Number 4, Quarto ponto, the Bible itself. a própria Bíblia. We believe the Bible is the Word of God, Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, the ultimate standard. o padrão último. We say in our confession, Nós dizemos em nossas the confissões final rule of our conduct. a regra última, o final da nossa conduta. In other words, the Bible rules. Em outras palavras, a Bíblia reina ou domina. You know what this means? Você sabe o que isso significa? If we believe there really is a standard Se nós cremos que realmente há um padrão separate from me separado de mim, that determines what's right and wrong, que determina o que é certo ou if we errado, really believe the Bible is the Word of God, se você realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, then we really believe in the rule of law então a gente realmente acredita no governo da lei, rather than the rule of personalities ao invés de governo da personalidade, or the rule of certain people. ou o governo de certas pessoas. You see, the Bible teaches us A Bíblia nos ensina that the Word of God que a palavra de Deus corrects us nos corrige, and instructs us nos instrui, because it rules our lives. porque ela rege a nossa vida. The Bible is the most important book. A Bíblia é o livro mais It importante, is a sacred book. é um livro sagrado. We recognize the following. The best way to interpret the Bible A melhor maneira de interpretar a Bíblia is with the Bible. é com a própria Bíblia. One verse interprets another verse. Um verso interpreta o outro We verso. call it the rule of exegesis, A gente chama isso de a regra de exegese, that the Bible interprets itself. que a Bíblia se interpreta. It's not the modern day newspaper that interprets the Bible. Não é o jornal de hoje que interpreta a It's the Bíblia, Bible that interprets the Bible. é a Bíblia que interpreta a But Bíblia. we also believe it's a seamless garment. Mas nós também cremos que a Bíblia é um manto sem costura, That the Old Covenant and the New Covenant, que a velha aliança e a nova aliança, though there are certain things repealed in the New Covenant, que embora haja certas coisas que foram deixadas na nova aliança, they are the same side of one coin. eles são dois lados da mesma moeda. The Bible is a unified book. A Bíblia é um livro unificado. The Old Testament O Velho Testamento is the setting for the New Testament. é o contexto para o Novo Testamento. Or we usually use this simple phrase. Normalmente nós usamos a seguinte frase: The new is in the old contained,
o novo está contido no antigo and the old is by the new explained. e o antigo é explicado pelo novo. Because the Bible Porque a Bíblia can be appealed to tem sido sempre usada as the ultimate rule of our faith como a regra última da nossa and fé our conduct, e da nossa prática. which means this: Que significa o seguinte: we believe in the rule of law. nós cremos no governo da lei. Do you believe that makes a difference in a nation? Você acha que isso faz diferença numa nação? Nations are either ruled by men, Ou nações são regidas por homens, meaning mankind, men and women, significa seres humanos, or they're ruled by law. ou eles são regidos por The leis. only nations in all the world As nações ao redor do mundo, that started to be ruled by law as únicas que são regidas were por those lei influenced by Christianity. foram aquelas influenciadas pelo cristianismo. Otherwise, the laws contradicted with each other, Do contrário, as leis se contradizem and great confusion resulted. e o resultado é grande confusão. But we need to move on. Mas vamos Our fifth andar point aqui um pouquinho. Quinto ponto It's Christ. é Cristo. See, we believe in Christianity Nós cremos no cristianismo that Jesus Christ is fully man and fully God. de que Cristo é plenamente Deus, plenamente homem. See, we believe in the incarnation, Nós cremos na encarnação, that God was transcendent, de que Deus era transcendente, far away from us. distante de nós. We were sinful, Nós éramos pecadores, far from God. distantes de Deus. But we believe in the incarnation. Mas nós cremos na encarnação. God did not mail us the Bible. Deus não nos mandou pelo correio a Bíblia. He did not send it by email. Ele não enviou para o seu e-mail. God became flesh. Deus se fez carne. The Bible was incarnated. A Bíblia foi encarnada. And therefore, God was both transcendent and immanent at the same time. E aí Deus se mostrou transcendente e imanente ao mesmo tempo. The incarnation is the root of our redemption. A encarnação é a raiz da nossa redenção. Therefore, God Então Deus is truth. é verdadeiro. And truth Deus é verdade, perdão. precedes relationship. E verdade precede relacionamento. See, we believe Jesus is eternal. Nós cremos que Jesus é eterno. Therefore, he has always been the Son of God. Então ele sempre foi o Filho de Deus. He is the everlasting Son. Ele é o Filho de filiação eterna. So he was alive Então ele estava vivo and God e Deus. before he entered the human race. Ele era Deus antes de entrar na raça humana. Therefore, we understand this. Então a gente entende o seguinte: God is first transcendent, Deus é primeiro and transcendente then he is immanent. e então ele é imanente. Because the incarnation, Porque a encarnação, which brings us into a relationship with Christ, que nos traz a um relacionamento com Cristo, is the subsequent effect é o efeito que subsequente of Christ being the truth of God. de Cristo ser a verdade de Deus. See, there is a contention today Tem uma tese defendida on which hoje is most important: de qual é mais importante. truth Será que é a or verdade relationship. ou relacionamentos? I've heard it preached. Eu já vi gente pregando The most important thing in your life que a coisa mais importante na sua vida is your relationship to Christ. é o seu relacionamento com Cristo. That's true, É verdade, but be careful. mas cuidado, Because your relationship to Christ, porque o seu relacionamento com Cristo, you can be mystical, você pode ser nesse you can relacionamento make your místico, experience rule your life você pode fazer a experiência reger a sua vida, if you first don't embrace Christ as truth. se você não abraçar a Cristo como verdade. Every relationship Todo relacionamento must have limits, tem que ter limites, must have boundaries, tem que ter fronteiras, because they must be in truth. porque tem que estar calcado na verdade. Therefore, truth trumps relationship. Então a verdade, ela vence o relacionamento. Does this make any difference in a nation? Faz diferença isso na nação? Oh, yes, it does. Faz. A nation that lives by its experiences. Uma nação que vive baseado na experiência, A nation that makes feeling more important than absolutes uma nação que faz com que sentimentos sejam mais importantes do que absolutos, is merely a reflection of bad theology. é simplesmente um reflexo de má teologia. We will not see nations changed Nós não vamos ver nações mudadas until we see good theology restored. até que boa teologia seja restaurada. And therefore, what we believe about Christ is very important. E então o que nós cremos acerca de Cristo Now, é I muito could go into the importante. church creeds.
Eu poderia entrar aqui nos credos da igreja and the councils e os concílios who debated the incarnation. que debateram a And you encarnação, could see more of the effect in nations. e você poderia ver mais do efeito nas nações. But number 6, Mas vamos para o ponto número we 6. also believe Nós também cremos no homem, men and women, homem e mulher, that mankind is sinful, de que a humanidade é pecaminosa, but destined to reign. mas destinada a reinar. See, we believe that mankind is born in sin, Nós cremos que o ser humano nasce em pecado, conceived in é sin. concebido em pecado. We believe that men and women have a fundamental problem. Nós cremos que o ser humano tem um problema fundamental. The fundamental problem is not in the government. O problema fundamental não está no governo, The fundamental problem is not in somebody else. não está em outra pessoa. The fundamental problem is not in the air we breathe. O problema fundamental não está no ar que nós respiramos. Fundamental problem is in our hearts. O problema fundamental está no coração. If we really believe all the problems of the world come from the heart of man, Se nós cremos que todos os problemas do mundo provêm do coração humano, then we understand this theology. aí nós entendemos essa That teologia, the internal is causative to the external. de que o interno é que causa o externo. What we see on the outside, O que vemos no exterior, the corruption, a corrupção, the bribes, os subornos, the secret deals, os acordos secretos, they are merely reflections of a sinful heart. são simplesmente o reflexo de um coração Does pecaminoso. this have any implication for nations? Será que isso tem implicação para uma nação? Oh, yes. Claro que tem. Because if we don't believe that man is sinful, Porque se a gente não crê que o ser humano é pecador, we don't need to check civil government. nós não precisamos checar o governo We can civil. trust people with absolute power A gente pode confiar em pessoas com poder absoluto, because they're so wonderful. porque eles são pessoas boas. But there's a problem. Mas tem um problema. They aren't that Eles wonderful. não são tão bons And assim. power corrupts. E poder corrompe. And we see it throughout history. E a gente vê isso ao longo da história. What we believe about man Então, o que nós cremos acerca do will homem change our system of crime and punishment. vai mudar o nosso sistema de criminalidade e punição. See, we believe because man is sinful, Nós cremos que porque o ser humano é pecador, everyone is accountable for their own actions. todo mundo é responsável por suas Let me ações. tell you, in the United States, Então, deixa eu dizer sobre os in the Estados Unidos. 1920s, Na década de 1920, for the very first time, pela primeira vez, we created a new category of law, nós criamos uma nova categoria de lei. juvenile law. Leis juvenis. You know what this meant? Sabe o que significa? That even if a child, E a lei significa que mesmo se uma a criança, 14-year-old, uma criança de 14 anos, murders someone, se ela mata alguém, they are not held accountable eles não são responsabilizados, because their feelings, porque os seus sentimentos, their experience a sua experiência is not as mature. não é tão madura. Because we create Porque nós criamos a sinless condition uma condição não that pecaminosa has no responsibility. que não tem responsabilidade. And the problem with this, E o problema com isso it is done subjectively. é que isso é feito de maneira subjetiva, When the Bible actually supports, quando na verdade o que a Bíblia apoia if you commit an adult crime, you get an adult punishment. é que se você comete um crime adulto, você recebe uma pena de adulto. Because what you believe about man, Porque o que você crê acerca do ser humano, that is defined by God, que é definido por Deus, will determine how you live. vai determinar como é que você vive. And the last one, E o último ponto, number 7. número 7. We believe the kingdom of God Nós cremos que o reino de Deus is unique é singular in all of history em toda a história. because of this. Pelo seguinte, You remember the story você lembra da história? when Jesus said to the disciples, Quando Jesus disse para os "It's good discípulos, that I go away. é bom que eu vá. I have been with you. Eu tenho estado com vocês. I have been in your homes. Eu tenho estado no lar de vocês. You have walked with me. Vocês têm andado You comigo. have talked with me. Você tem conversado But it is comigo. better that I leave. Mas é melhor que eu vá. Why? Por quê? I'm going to send the Holy Spirit, Porque eu vou enviar o Espírito Santo, which will bring my same nature que vai trazer a mesma natureza in you. e vai habitar em It is você. better for you É melhor para você that I live in you que eu more em você than I simply walk with you. do que simplesmente eu andar com você. This was kingdom teaching. Isso era ensino do reino. There is no other kingdom Não tem outro reino in all the world em todo o mundo where the king lives in his subjects. onde o rei vive nos seus sujeitos. You see, kingdoms in the world, Veja, nos reinos desse mundo, the king lives in a huge palace. o rei vive num palácio He grande. has all the wealth. Ele tem toda a riqueza. The closer you get to the king, Quanto mais próximo você chega do rei, the more expensive everything becomes. mais cara fica cada coisa. The marble floors, O chão, the huge pillars, os pilares, the massive buildings, os prédios the
enormes, They give us the indication eles nos dão the indício king lives in splendor, que o rei vive em esplendor, though the people live in poverty. embora o povo viva em pobreza. Because all the wealth in a nation Porque toda a riqueza de uma is nação determined by how many jewels the king has. é determinada por quantas joias o rei tem. The nation's wealth is determined by how wealthy the government is. A nação a riqueza de uma nação é determinada por quão rica é o governo, quão rico é o governo. We should be shouting for joy. That's not the kingdom of God. Nós deveríamos gritar de alegria por não ser assim no reino de Deus. No matter who you are, Não importa quem você no é, matter what your background não is, importa qual o seu contexto, regardless of your economic a status, despeito do seu contexto econômico, the king will live in you. o rei vai viver em você. You become his palace. Você é o palácio dele. He makes you wealthy. Ele faz você rico. And that's the way nations should be described. E é assim que nações deveriam ser You see, a descritas. nation that says it's wealthy Veja, uma nação que diz que é rica, by how much wealth the government has, pela riqueza que o governo tem, that's not a reflection of God's kingdom. não é um reflexo do reino de Deus. A nation is determining its wealth Uma nação deveria determinar sua riqueza by how wealthy the individual is. pela riqueza que cada indivíduo tem. That reflects the kingdom of God. Isso reflete o reino de For the Deus. kingdom of God Porque o reino de Deus is bottom up, like its rule is bottom up, and it flows from the inside out. Porque o reino de Deus vem de baixo para cima e sai de dentro para fora. And so therefore, when we go into our next session, Então, quando a gente entrar na próxima parte, we will take these 7 a gente vai pegar esses 7 pontos and demonstrate in a bit more e detail vou demonstrar um pouco mais de detalhe what happens in a nation o que acontece numa nação when this kind of theology quando esse tipo de teologia is dominant é dominante and influential e influente in the church. na igreja. Amen. Amém.